Se você está em dúvida como acessar o PGAdmin no Windows, a gente vai dar uma conferida agora. Lá no pesquisar você pode escrever PGAdmin, no caso aqui do Windows. Então, ele está iniciando. A primeira vez que você vai iniciar ele demora um pouquinho mesmo. E se tiver qualquer dúvida você pode escrever aí nos comentários que a gente vai ver uma solução aí para o seu caso. Então, a primeira vez que eu estou abrindo aqui o PGAdmin, depois de instalado, eu vou colocar o password, tá? Password, como eu falei na aula anterior de instalação, coloca Postgres, já que é no caso da instalação na sua máquina normal, então não tem problema. Vou botar Postgres, clico aqui em OK. Pronto, aqui eu já tenho aqui a minha janela inicial, eu não vou salvar agora aqui. Pronto. E aí nós temos aqui o file, ou seja, a gente tem algumas configurações aqui de arquivo, de objeto, ferramentas, aqui é a barra de menus, né? E o nosso browser, nós temos aqui os servidores, você pode ter mais de um servidor, no caso aqui aparece o servidor que está na minha máquina, servidor local, é o PostgreSQL 10, e ele pede a senha para poder acessar esse servidor. É a mesma senha do superusuário, né, que a gente definiu na instalação, que é o Postgres. Eu acho interessante deixar salvo. Para quê? Para que toda vez que eu for executar ou abrir novamente eu não preciso colocar essa senha. Então eu vou deixar salvo o password, clica aqui em OK. Pronto, aí agora já tenho acesso ao servidor. E nesse servidor local eu posso ter vários bancos de dados, tá? Vou fechar aqui. Vários bancos de dados. Lembram que na hora da instalação a gente definiu um banco de dados espacial, que é esse aqui, o PostGIS de amostra, então a gente já tem ele criado. E esse outro banco aqui, Postgres, ele já é criado automaticamente. Tem que ter pelo menos um banco aqui. Esse aqui é um banco, digamos assim, de gerenciamento dos outros bancos. Porque para você criar outros bancos, tudo você antes tem que estar conectado a alguma coisa. E é justamente esse banco Postgres. Então nós temos esses dois bancos, a gente está começando aqui do zero a trabalhar no PGAdmin, tá bom? O que é que tem dentro de um banco de dados desse? A gente criou um banco aqui vazio, mas se você clicar nessa setinha, você vai observar que já tem uma estrutura montada, tá? O que é interessante para a gente? Nessa parte aqui de esquemas, em esquemas a gente vai ter, digamos assim, várias pastas onde vão ser organizadas as tabelas e tudo que está relacionado a ela. Então, observe que no banco de dados espacial nós temos o esquema público, nós temos o esquema aqui Tiger Data, Topology, então ele já é criado aqui automaticamente, tá? O público são as tabelas que você cria e já vai direto aqui. Se você não definir qual é o esquema, então ela vai ser criada aqui. Observe aqui em tabelas, tá? Tabelas já são criadas aqui duas tabelas, nesse caso aqui, uma para o sistema de referência coordenadas e outra para aqui número de pontos, um formato, tá? Pode ser que no seu caso só apareça essa aqui, não tem problema, tá? Isso aí foi na questão da definição. Lá eu coloquei para fazer realmente a instalação bem completa e por isso está aparecendo, tá bom? Bem, nesse caso aqui é o banco zerado. Quando a gente for criar as tabelas, se eu falar tabelas, é a mesma coisa que as camadas. Se você importar camadas para o banco de dados, elas vão aparecer aqui como tabelas, tá? Seja ela do tipo ponto, linha, polígono, elas vão aparecer aqui, tá legal? Se eu quiser criar um novo banco por aqui, existem várias formas de criar. A forma mais fácil, eu acredito, para criar um novo banco de dados, só basta clicar aqui em Database, botão direito, Create, novo Database, e aí eu escrevo aqui, ó, teste, pode ser maiúsculo, minúsculo, você pode padronizar tudo minúsculo, para facilitar. Teste, criar um banco teste, salvei, legal. Então aqui o banco teste, observe aqui que só tem aqui o esquema público. Esse banco ele não é um banco espacial por enquanto. Se você for ver aqui as extensões, ele só tem essa extensão aqui, PL, PGSQL, uma única extensão. Se você comparar com um banco espacial, nós temos ali várias extensões que foram instaladas, tá? A principal aqui é a PostGIS. Então, toda vez que você cria um banco espacial, você vai adicionar essa extensão. E como é que eu faço para deixar esse banco espacial? Então, nesse banco aqui espacial, você pode clicar com o botão direito
né, esse banco teste, eu quero deixar ele espacial, clica no botão direito, e aqui eu Create Extension, e na extensão você vai e escolhe aqui a extensão que você quer. No nosso caso, PostGIS, tá? Você pode procurar ou digitar aqui. PostGIS, ele já vai aparecer. Clico aqui em salvar. Pronto, agora aparece a extensão PostGIS e aí eu posso falar que esse banco teste é um banco espacial, tá legal? Tudo aqui que eu estou fazendo na interface, se você desejar, você pode fazer também por SQL, por comando, né? Comando SQL. Então, como é que a gente acessa aqui a janelinha da SQL? Se vocês observarem, tem esse botãozinho, que nas versões mais antigas tem um símbolo diferente, mas esse aqui é um símbolo de banco de dados com um triângulozinho, você clica nele, e aí agora abre-se uma aba aqui, uma janelinha com a parte de comandos SQL. Se eu quiser criar um novo banco, então escrevo aqui, Create Database, e eu vou chamar de teste 2. Teste 2. Se você preferir, você pode colocar um ponto e vírgula, não é necessário, porque aqui eu estou executando somente uma linha, então não precisa colocar ponto e vírgula, mas é um bom costume também colocar vários pontos e vírgulas quando você tem vários comandos, certo? Por exemplo, eu posso criar o banco, depois criar a extensão, criar tabelas, tudo aqui no mesmo texto aqui do editor, né, do SQL, tá? Nesse caso aqui, eu só quero criar um banco, então não preciso do ponto e vírgula. Clico aqui nesse triângulozinho aqui para executar, ou a tecla F5. Pronto. Aqui ele fala, o banco de dados foi criado. E aí? Você fala, Leandro, cadê o banco? Não está aparecendo. Realmente, quando eu executo aqui em SQL, aqui não é atualizado automaticamente. Como a gente, usando a interface, já foi e apareceu. Então, como é que faz para aparecer? Eu clico o botão direito aqui em Databases e clico em Refresh. Então, eu vou expandir aqui novamente e observe aqui que o banco, o teste 2, ele foi criado. E ele está assim, cinza, com esse X vermelho, significa que o banco não está conectado. Ou seja, ainda não posso acessar ele aqui pelo PGAdmin. Então, para conectar, só basta clicar, ele fica amarelinho, e aí já expande tudo e a gente consegue ver os esquemas, tá? E aquela mesma coisa, nós temos aqui, não temos extensão espacial, ou seja, a gente não consegue inserir camadas do ponto lim polígono, né? Importar shapefile ou qualquer outro dado espacial para dentro dele, no QGIS, e para transformar ele em espacial, Leandro, como é que eu faço? Não sei. Então, isso aqui eu posso apagar, ou então comentar, vou colocar menos, então comentei, isso aqui significa que essa linha aqui não vai ser executada, e agora eu vou criar uma extensão espacial usando SQL. Create Extension PostGIS, tá? Tá bom. Posso botar maiúsculo, minúsculo, ele não faz diferença no SQL. Pronto, Create Extension PostGIS e a gente vai criar uma extensão espacial, mas aí é um detalhe, tá? A gente está conectado, você observa aqui, ó, a gente está no teste, PostGIS e tal. Nesse caso aqui a gente está conectado ao teste, o primeiro banco que a gente criou. Então, para eu criar a extensão, eu tenho que me conectar a esse banco teste 2, tá? Então aqui eu vou copiar, ou recortar mesmo, e vou, primeiro eu clico aqui na camada, já tá conectado, clico agora no botão de SQL, e agora aqui eu vou criar a extensão, agora sim, observem que aqui está no teste 2, e aí a gente vai criar a extensão espacial, que no caso aqui nós temos somente uma, no banco teste 2, clico em executar, e olha que legal, agora a extensão foi criada nesse banco aqui que é o teste 2. Não apareceu, clico o botão direito em cima, refresh, e agora aqui nós temos duas extensões. Então temos dois bancos de dados que a gente já pode trabalhar no QGIS. Esse aqui de exemplo também pode ser utilizado, então na verdade 3 bancos de dados. É isso aí que eu tinha para passar para vocês, ainda tem muita coisa para ser explorada no PGAdmin e claro, conectar esses bancos no QGIS e tudo isso aí a gente vai desenvolvendo aí nas nossas próximas aulas, nossas próximas dicas, tá legal? Se essa aula já te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, tá? Se você quer acompanhar a evolução aqui dessas aulas, né? A evolução aqui das dicas, então não esquece de se inscrever e lá tocar no sininho, tá? Toca no sininho, deixa marcado para que você possa receber a notificação das próximas aulas. Tá legal? Um abraço e até a próxima!